Salve, salve meus amigos e minhas amigas aqui do canal Central do Esporte. Eu sou Fabrício Lopes e nós estamos de volta com as principais notícias dos clubes brasileiros e do exterior do mundo do futebol para vocês. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a fortuna que o Clube de Regatas do Flamengo já gastou em reforços. Foram mais de 300 milhões de reais em apenas 25 dias de janela de transferências aberta. E olha, podemos ter mais coisas aí. O Flamengo está de olho em jogador do Botafogo que ontem arrebentou contra a equipe do Cruzeiro. O Botafogo fez sonoros 4-0 na equipe do técnico Tite, que já passa por crise e já houve os primeiros coros de burro e fora Tite. Também quero falar sobre a possível lesão de Gerson, jogador do Cruzeiro, que aos 26 minutos do segundo tempo deixou o campo de maca. Ainda estava 1-0, o Gerson saiu, os caras começaram a meter um gol atrás do outro. Bom, ainda precisamos falar de Palmeiras. Apesar da Leila Pereira querer que o Flamengo seja investigado pelos valores que gasta já no comecinho do ano, a Leila também está preparando um pacote defensivo para Abel Ferreira, a começar por um zagueiro, uma vez que o Murilo, zagueiro atual da equipe palmeirense, vem sendo muito criticado pela torcida. Também quero falar com vocês sobre o empréstimo de um ídolo palmeirense para um clube do México. E é óbvio que nós vamos falar sobre essa final que vai acontecer neste domingo, dia 1º de fevereiro, entre Corinthians e Flamengo. Será que o Flamengo está em crise devido às duas derrotas? Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora, aqui com você no canal Central do Esporte. E o Campeonato Brasileiro não começou da maneira que os três clubes favoritos ao título deste ano gostariam. O Flamengo perdeu para o São Paulo por 2-1 no Morumbis. O Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro 2-2 na Arena MRV. E o Cruzeiro foi o que mais sentiu a estreia. 4-0 para a equipe do Botafogo. Esses três resultados dessas três equipes tidas como as principais equipes do futebol brasileiro e sul-americano do momento, reflete como a preparação dos times brasileiros, principalmente os grandes clubes que têm o ônus de jogos a mais por se classificarem às fases finais dos principais torneios, tem que ser mais bem planejada. Cada uma das três equipes, do meu ponto de vista, teve um tipo de resultado por conta de particularidades no seu próprio elenco. A equipe do Palmeiras, por exemplo, tem limitações óbvias, tanto no setor defensivo quanto no setor de meio de campo. Não por acaso, Leila Pereira e Abel Ferreira estão procurando um zagueiro para poder encaixar ali junto com Gustavo Gomes no lugar do Murilo, que vem falhando sistematicamente. A equipe palmeirense entrou em contato com o Zenit para tentar repatriar o zagueiro Nino, ex-fluminense, de 28 anos. O Zenit quer cerca de 12 milhões de euros para vender o jogador para a equipe palestrina. E a Leila está costurando ali os últimos detalhes para poder anunciar esse jogador que já foi considerado por muitos um candidato à seleção brasileira. E o Abel Ferreira pode estar se livrando do meio-campo Rafael Veiga. Um dos ídolos dessa geração de palmeirenses pode estar indo de graça por empréstimo de uma temporada com a equipe do América do México. A equipe mexicana terá até o dia 15 de dezembro para ativar a cláusula de compra do atacante, que vai girar em torno de 6 milhões de dólares. Durante o período do empréstimo, a equipe do América do México arcará com todo o salário do jogador alviverde. E aí eu pergunto para vocês, realmente a saída de Rafael Veiga abrirá vaga para jogador da base ocupar? O Palmeiras, neste momento, não tem nenhum substituto na ponta da agulha para anunciar,
para a torcida alviverde. Será que a saída do Rafael Veiga não enfraqueceria ainda mais o Palmeiras? Coloquem aí nos comentários. Mudando de Palmeiras para o Cruzeiro. O Cruzeiro é a equipe sensação do momento. Contratou Gerson junto ao Zenit por cerca de 35 milhões de reais. Tem no seu proprietário Pedrinho Lourenço, também conhecido carinhosamente como Pedrinho BH, uma figura fanfarrônica que sempre está dando declarações, vetando vendas na equipe e se amostrando, como diria uma pessoa que eu amo muito, bem amostradinho no futebol brasileiro. Mas, apesar de ter tido toda a pompa e circunstâncias, contratando Tite, contratando Gerson, segurando Caio Jorge, renovando com Matheus Pereira, a estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi a pior estreia dentre os 20 clubes da primeira divisão do futebol nacional. O Cruzeiro visitou o Botafogo ontem no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, e tomou uma sonora lavada por 4-0. Mesmo correndo-se daqui a pouco algum risco maior de lesão, ela podia ter jogado uma joga, ela ia estar mais ritmada. Para apressar o processo de voltar a ter um comportamento e um ritmo melhor, tal qual o ano passado. O jogo, das circunstâncias do jogo, do que aconteceu, do placar dilatado, sim, foi determinante o segundo gol. O segundo gol, parece que, no momento que nós estávamos fazendo a substituição, o Jonathan sentiu, não ia sair, e o árbitro apressou, queria que nós fizéssemos rapidamente aí no que eu contenho, seguro, porque tinha que fazer essa substituição, ia modificar, ia entrar o João, porque o João não ia entrar, dar o segundo gol, e aí a partir daí sim vira um outro jogo. E a grandeza do Cruzeiro não permite, não, um placar tão dilatado assim. Esse resultado colocou o Cruzeiro na última colocação do Campeonato Brasileiro. Ninguém sofreu tantos gols sem marcar. O Santos também levou 4 gols, mas fez 2 em cima da Chapecoense. Só o Cruzeiro levou uma goleada na estreia do certame. O Flamengo perdeu para o São Paulo, fora de casa por 2-1. Se no caso do Cruzeiro, a prepotência, a arrogância de se achar pronto nas mãos do técnico Tite, no caso do Flamengo, a síndrome do salto alto atacou. Quem viu o Flamengo jogando contra o São Paulo percebeu nitidamente que a equipe do Flamengo achava que poderia vencer o jogo a qualquer momento. E esperou, até que o Plata abriu o placar, mas logo em seguida o Flamengo toma um empate e minutos depois a virada da equipe São Paulina. Sem ter mais o que fazer, o Flamengo reclamou a não marcação de uma penalidade em cima de Arrascaeta no último minuto de jogo. Mas ainda que a penalidade fosse marcada, o Flamengo não venceria o jogo, empataria o jogo. Se o técnico Felipe Luiz não souber trabalhar a cabeça dos atletas para que eles entendam que uma temporada nova traz desafios novos, que o feito da temporada passada não vai garantir ao Flamengo a sorte nessa temporada, o Flamengo pode ter muitos problemas. O salto alto da equipe rubro-negra impediu os 3 primeiros pontos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, se o Flamengo e o Cruzeiro estão em crise, afinal de contas, o Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro e perdeu de goleada para o Botafogo no Brasileirão. O Cruzeiro vai ter a chance de se restabelecer no domingo, às 20 horas, contra o Betim, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Já o Flamengo tem uma carne de pescoço no mesmo dia. É a final da Supercopa Rei Pelé que o Flamengo vai enfrentar contra a equipe do Corinthians, em Brasília. O Flamengo espera poder contar com Paquetá como reforço. Paquetá não joga desde o dia 6 de janeiro, mas pode entrar em campo alguns minutos para ajudar a equipe rubro-negra a conquistar o seu primeiro título no ano. Para isso, Paquetá tem que aparecer no bid nesta sexta-feira até às 18 horas. Mas a equipe do Corinthians, que vem de derrota em casa para o Bahia por 2-1 no Campeonato Brasileiro, também quer a conquista desta Supercopa. E está até preparando jogadores como Rodrigo Garro, Memphis Depay para estarem na melhor forma física contra o Flamengo.
Há quem diga até que os corintianos nem levaram muito a sério o jogo contra o Bahia pela primeira rodada do Certame Nacional, porque estavam já com a cabeça na conquista do título da Supercopa Rei Pelé. Para você, qual é o seu palpite entre Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians? Flamengo campeão brasileiro de 2025 e da Libertadores da América jogando contra o Corinthians, campeão da Copa do Brasil de 2025. Quem leva? Quem fará de domingo a torcida? Quem fará a torcida mais feliz neste domingo, dia 1º de fevereiro? Coloque aqui nos comentários se vocês concordam com a nossa análise sobre a soberba rubro-negra e o salto alto contra o São Paulo. Felipe Luiz precisa ativar a humildade na cabeça dos jogadores rubro-negros. Ainda falando sobre o Flamengo gostaria de contar com o Danilo no elenco rubro-negro. Danilo, que marcou 2 gols na vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro e foi muito festejado pelo dono do clube, John Textor, entrou na justiça contra o Botafogo para reaver alguns valores que o clube alvinegro o deve. Mas, se você pensa que o Flamengo vai ter facilidades na contratação do Danilo, você está muito enganado. John Textor está tentando vender o Montoro e o Danilo para o Nottingham Forest. O Danilo seria vendido por 19 milhões de euros. Já o Montoro por 14 milhões de euros. Como o Botafogo ainda deve ao Nottingham Forest 20 milhões de euros, abatendo os valores na venda desses 2 jogadores, o Botafogo receberia apenas 13 milhões de euros, mas deixaria de ter uma dívida com o clube inglês. Obviamente, o Botafogo usa a mesma estratégia utilizada pelo Fluminense quando preferiu vender o Pedro por 1 milhão de euros a menos para a Fiorentina do que negociar com o clube de regatas do Flamengo. Então, se o Flamengo quiser mesmo contar com o Danilo em algum momento, provavelmente terá que buscar o meio-campista lá fora. E o Flamengo pode buscar lá fora o jogador que desejar. Afinal de contas, meus amigos, nesses primeiros 25 dias de janela de transferências abertas no Brasil, ninguém gastou mais do que o rubro-negro carioca. Até o momento, foram exatos 359 milhões e 400 mil reais em contratações. Só o Lucas Paquetá chegou por quase 260 milhões de reais. O goleiro Andrew foi por 9,4 milhões de reais. Já o Vitão saiu por 90 milhões de reais. Quem pode segurar a equipe rubro-negra no mercado? Quem pode competir com o Flamengo no mercado? E o Flamengo ainda não parou. Ainda procura por um atacante e também pode passar a negociar com o São Paulo por Marcos Antônio nos próximos dias. A possível saída de Luiz Araújo para o Cruz Azul do México pode render ao Flamengo mais verdinhas para que ele possa colocar mais grana na contratações de reforços. Olha, pelo que eu apurei de bastidores, o Flamengo pode bater o recorde do Cruzeiro mais uma vez numa contratação milionária envolvendo um atacante. Entretanto, seria apenas para o meio do ano. Meus amigos, minhas amigas, quem vai ter mais sorte no certame nacional? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro ou Corinthians? Coloquem aqui nos comentários. Felizão de ter voltado a gravar para vocês. Eu espero que a audiência volte, que você se inscreva no nosso canal e conte para todo mundo que o Central do Esporte está ativo novamente. Beijo no coração de vocês, muito obrigado e até a próxima!